agora, dando continuidade com nossa aula de produção de texto, PPT, temos aí a segunda parte do gênero entrevista, né? Dando continuidade agora ao conteúdo aí. Vocês já realizaram na semana passada a entrevista. Agora é o momento da segunda etapa. O que vocês farão? Bom, já realizaram, agora é passar ela toda limpo, mas prestando atenção à organização, tá? Vamos lá. Primeiro, vocês têm que ter criado um título, não somente as perguntas e respostas, tá? O primeiro passo é esse. Nesse mesmo rascunho que você já tem atual no seu caderno, você já pode ir escrevendo por cima dele mesmo. Depois você passa ele todo limpo, tá? É uma maneira de você não ficar tendo que fazer várias vezes. Então, você já tem a sua entrevista aí. Você tem que anotar o quê? O título, o nome dessa sua entrevista aí. Você, não sei qual o assunto que você quis abordar, se você preferiu ficar com a mesma sugestão que eu dei, né, de assunto, tudo bem, mas você só cria o título aí para essa entrevista sua. Você vai escrever também uma introdução. O que é isso, professora? Você vai escrever, essa introdução nada mais é do que um parágrafozinho. Você vai escrever um parágrafo em que você vai descrever aí o assunto que você tratou nessa entrevista, né? O assunto que você abordou aí nessa sua entrevista. Foi falado. Vou já dar um exemplo para vocês aqui. E vai informar também o seu nome, no caso foi você, o entrevistador, né? O seu nome. Vai informar o nome do entrevistado, vai ter que colocar também o local que foi realizado, né, em Palmas, Tocantins, e a data que você realizou, e escrever, claro, na sequência, né, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Vamos ver aqui um exemplo? Tenho aqui, né, aquela sugestão de roteiro da entrevista que eu passei. Eu trouxe algumas sugestões de perguntas e falei para que vocês criassem as suas. Tudo bem se alguém não criou e permaneceu somente com essas, mas que poderia ter criado várias outras perguntas, né? Para não ficar só com essas aqui, que eu já tinha mencionado a respeito. Então, aqui, ó, o que você mais gosta de fazer? Então, tem todas essas perguntinhas que eu dei de sugestão. Pedi para que vocês escrevessem, claro, não esquecendo aí da organização do seu caderno, da letra legível, início de parágrafo, por favor, quando você for escrever o seu texto, tá? As margens e sinais de pontuação. Então, eu trouxe essas sugestões de perguntas aqui. No meu caso aqui, o exemplo que eu trouxe foi sobre esse momento de isolamento, né? O assunto foi sobre isso. A minha sugestão, mas eu deixei aberto para que vocês criassem algum assunto de vocês com outras perguntas, tá? Olha aqui o exemplo que eu trouxe de uma organização assim, um meio de você organizar um texto. Não vai ficar muito extenso, você só organiza o passo a passo da maneira como essa entrevista tem que estar vindo, tá? Olha aqui o título, eu tenho um título e esse título ele vai estar lá destacado, tá? Bem no início. Depois eu tenho o nome de quem entrevistou, que no caso aqui no meu exemplo fui eu que fiz a entrevista, eu entrevistei com aquelas perguntas e criei aqui a minha introdução. Tá parecendo grande? Não, você pode abordar ela aí, não sei o tema, tem alguns alunos que fizeram diferente, então, dependendo do assunto que você faz um pequeno resumo do que você iria tratar. Olha só como é que vai ficar. Brincadeiras revelam como crianças estão lidando com a pandemia. Por professora Marilu. Ainda que as crianças não sejam grupo de risco da pandemia, adultos ficam preocupados em explicar o que está acontecendo e sugerem uma série de atividades para ocupá-las nesse tempo de quarentena. Entrevistamos Joãozinho, 9 anos, estudante do Colégio Zazá, morador da cidade de Palmas, Tocantins, sobre suas percepções a respeito desse período de isolamento. Esse meu aqui tá bem jornalístico, mas é assim, vocês vão criando de vocês, tá?
Aí, em seguida, vem a primeira vez o nome de quem está fazendo a entrevista. No meu caso aqui, no meu exemplo, é a professora Marilu. E aí, em seguida, a pergunta: o que você tem feito nessa semana em casa? Aí a resposta, olha aqui, ó, em negrito. O meu entrevistado, o nome dele está em negrito, destacado. Aí a resposta dele: tenho brincado com meu irmão e jogo bola no quintal. Essa reticência significa que haverão várias outras perguntas da mesma maneira. Professora, claro que aqui já não seria mais só a professora Marilu que iria estar, igual o livro de vocês, se vocês observarem. Só depois da primeira pergunta lá do livro de vocês, que traz o estadinho, tem o estadinho, né? A pergunta, e as próximas perguntas não precisa mais colocar o nome de quem, né, está fazendo a entrevista, e somente o nome do entrevistado. Olha aqui, vamos observar os itens da organização. Título, tem que estar destacado. Vocês aí podem passar o quê? Canetinha para destacar o título de vocês, tá? O nome de quem fez a entrevista aqui, ó. Destacado também. Você põe no cantinho do seu texto. Aí o parágrafo falando a respeito do que eu iria abordar de assunto nessa entrevista. Ó. Ainda que as crianças não sejam o grupo de risco de pandemia, os adultos ficam preocupados em explicar o que está acontecendo e sugerem uma atividade. E aí entrevistamos Joãozinho, 9 anos, estudante do Colégio Zazá. Tá vendo que eu estou identificando no meu parágrafo quem é a pessoa, a idade dela. No meu caso aqui eu peguei um estudante, né, de um colégio fictício, Zazá, morador da cidade de Palmas. Mas aí você vai pegar do seu entrevistado, né, seja quem for, sobre suas percepções a respeito do período de isolamento. Sobre o que eu estou falando nessa entrevista, entendeu? Eu só coloco, você poderia colocar bem resumida também a sua. Eu coloquei um pouquinho mais detalhes, mas você pode colocar a sua mais resumida. Entrevistamos a pessoa tal, assim, estudante ou não, o trabalhador, com os detalhes, tá? E aí, em seguida vem o nome, né, inicia-se as perguntas, você vai, logo abaixo dessa introdução, você vai colocar as perguntas e respostas. E as perguntas tem que também estar aqui, ó. A primeira vez, o entrevistado, que é você, a pessoa que é o entrevistador, que é você, tem que estar com o nome destacado. E aí, seguida a sua pergunta. Logo abaixo, o nome da pessoa entrevistada tem que também estar destacado e em seguida a sua resposta. Tá? E a próxima pergunta, já não precisa você ficar repetindo de novo o seu nome, né? Você só coloca a pergunta e depois o nome do Joãozinho abaixo e resposta, e assim por diante. E ao final, quando acabar todas as perguntas, você tiver passado ela toda na sequência, né? O que você vai colocar? Vai colocar o local, a data, né? Identificar. Aqui eu criei um jornal escolar Zazá, mas no caso de vocês não vai ser jornal, né? Poderia colocar só seu nome. Por Marilu, Palmas, Tocantins, 17 de junho de 2020. Pronto, finalizou. Passem a limpo e vão mandando aí para mim no grupo para acompanhar, tá ok?